Paz do Senhor, que a paz do Senhor possa te alcançar aonde você estiver nesse momento, na sua casa, que Deus venha te abençoar nesta noite em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ser canal de bênção nesse momento. Pegue esse link e envie para quantos amigos você puder enviar para participar deste culto, desta celebração juntamente conosco. Vinde, como dizem Salmos, vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Então, com muita alegria, com muita celebração, adore a este Deus que tudo fez e tudo faz por nós e por cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos celebrar ao Senhor. Posso sentir nos altos céus acontecendo, está chegando, nuvens pesadas, águas dos céus, gotas molhando, e o nosso ser vai chover. Chuva de bênção, lavando meu ser. Chuva de cura, sarando a nação. Águas do trono, unção do céu, vindo do alto, vindo do Pai, porque vai chover. Eu estou pronto pra chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva, chuva do céu não demora. Uma enxurrada de cura pra transformar nosso ser. Pode chover, pode chover, pode chover. Declare. Eu estou pronto pra chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva, chuva do céu não demora. Uma enxurrada de cura pra transformar nosso ser. Pode chover, pode chover, pode chover. As palavras. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas voltamos a ter. Eu te convido a olhar com os teus olhos espirituais, as nuvens do Senhor se formando nesta hora. É a bênção do Senhor está sendo derramado sobre a tua vida nesta hora. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, eu estou pronto pra chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva, chuva do céu não demora. Uma enxurrada de cura pra transformar nosso ser. Pode chover, pode chover, pode chover. Eu estou pronto pra chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva, chuva do céu não demora. Uma enxurrada de cura vai transformar nosso ser. Pode chover, 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 pode chover,
Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor, exaltar a este Deus. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. A tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e a misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, oh, como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Esta graça de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no Tadel, noite abençoada, noite em que nós temos recebido tantas palavras de direcionamento para a nossa vida como liderança desta igreja. Tadel, treinamento avançado de líderes. E eu estou muito feliz nesta noite em poder compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. O texto que nós vamos meditar nesta noite é um texto bastante conhecido e eu acredito que um dos textos mais repetidos nos últimos tempos, em especial nas igrejas em células
na visão do MDA. O texto se encontra em Mateus 28, de 18 a 20. Você já sabe, é lógico que você sabe esse texto. Todos nós conhecemos e estamos vivendo esse texto. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar. Vamos pedir ao Papai que ministre nesta noite ao nosso coração, ao seu coração, de uma forma especial, porque ao preparar esta palavra, o Espírito Santo, sem dúvida, já ministrou o meu coração. Põe a mão aí no seu coração e dessa forma você vai estar dizendo: Espírito Santo, fala ao meu coração nesta noite, através da tua palavra. Espírito Santo, nesta noite nós te louvamos, nós te exaltamos, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua consolação. Nesta noite, meu Senhor, nós queremos pedir que o teu Espírito, que é o Espírito que convence, que nos direciona, possa nesta noite ministrar ao nosso coração. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Eu quero colocar diante do Senhor o meu irmão que está do outro lado a me ouvir, que esta palavra nesta noite possa gerar mudanças na sua vida, pois desta forma, Senhor, nós estaremos e estamos já caminhando rumo à eternidade para alegrar o coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, esse texto ele é conhecido como a Grande Comissão. E eu tive assim, eu intitulei esta mensagem com o seguinte título: Empoderados para ganhar e cuidar. Empoderados para ganhar e cuidar. Amados, às vezes a gente fala, alguém pergunta: qual é a visão da sua igreja? Qual é a visão que vocês estão caminhando? Nós estamos caminhando na visão de Deus. E a visão de Deus sempre foi e sempre será implantar o seu reino no coração do homem. Haja visto o que é bem explícito no texto de João 3,16. Texto bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Empoderados para ganhar e cuidar. Essa expressão empoderar, ela tem sido muito usada nos últimos tempos. E embora, queridos, muitos acreditem que essa expressão empoderados, empoderar, seja uma expressão moderna, atual, ela vem desde o princípio, desde a criação. Nós vamos encontrar quando Deus, ele ia ao Éden, quando ele chegou ao Éden, e ele empoderou Adão numa das suas formas mais lindas que nós podemos entender. O nosso Deus, ele não é um Deus egoísta. Jesus não é egoísta, ele sempre compartilha conosco tudo que é dele. E ele tem nos feito parceiros. E lá em Gênesis 2, 18, 19, nós vemos, 18 a 20, aliás, nós vemos esse empoderamento que já iniciou lá no Éden, na criação. Ouça o texto que eu vou ler, que está em Gênesis 2, de 18 a 20. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, Adão, os trouxe a Adão,
para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Dentro desse texto, nós vemos aqui Deus empoderando, dando poder a Adão para colocar o nome nos animais selvagens, nos animais domésticos e nas aves. O Criador, aquele que criou todas as coisas, mas por que ele não deu nome aos animais? Porque ele sempre busca no homem parceria para as suas realizações. E ele deixou-nos isso como exemplo para cada um de nós. Veja bem, isso é maravilhoso, irmãos. Como é maravilhoso você pensar que o Criador, o Senhor, o Todo-Poderoso, chega agora no Éden e diz para Adão: olha, aqui estão os animais selvagens, animais domésticos, as aves do campo. Agora você vai dar nome a cada um deles. E não fica por aí só não. Quer mais um ou dois exemplos acerca de que Deus, ele sempre empoderou o homem, ele sempre tem interesse de empoderar o homem para realizar a sua obra? Lá em 2 Reis 4:3, é o milagre do azeite. Nós vemos lá que aquela mulher, aquela viúva, ela precisou contribuir para que o milagre acontecesse na sua vida. Mas qual foi a sua contribuição? O profeta mandou que ela saísse e fosse às casas vizinhas e recolhesse emprestado todas as vasilhas que ela encontrasse. Mas será que Deus não poderia ter operado o milagre? Bastava que ele tocasse, ou desse um sinal, ou falasse algo, para que a casa daquela mulher fosse abastecida? Claro que sim, ele é o Todo-Poderoso, mas mais uma vez, nós vemos aqui o coração lindo do nosso Deus, empoderando alguém para receber um milagre que vem dele. No texto também de Mateus 14, nós encontramos um texto assim maravilhoso, que fala também acerca de empoderamento. Quando Jesus estava ali pregando para aquela multidão, e que os seus discípulos chegaram e falaram que estavam todos com fome, e eles não sabiam o que fazer. E aí, Deus usou uma simples criança que tinha em suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. E aí, aconteceu a primeira multiplicação de pães. Olha que coisa maravilhosa. Deus empoderou Adão lá no Éden. Agora Deus empodera aquela mulher para que ela fosse buscar vasilhas. Ele estava dando autoridade a ela. Vai e busca as vasilhas para que eu encha todas essas vasilhas. Também lá, quando a multidão estava reunida, esse poder, esse empoderamento, essa autoridade, ele deu a quem? Aos discípulos que delegassem, fossem até a multidão e vissem quem tinha algo para que ele pudesse multiplicar. Deus sempre busca no homem parceria para suas grandes realizações. O dicionário Aurélio descreve a palavra empoderamento como ação de tornar poderoso, de passar a possuir poder, ou seja, autoridade e domínio. Na vida do homem sem Deus, esse empoderamento, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, esse empoderamento tem causado grandes problemas, tragédias e até mortes, em nome de um empoderamento. Mas, queridos, dentro do contexto espiritual, esse empoderamento é designado a todos que seguem a Jesus, ou seja, aos seus discípulos, a todos aqueles que andam em obediência a Ele. Há muita diferença desse empoderamento. Jesus, no contexto de Mateus 28, ele delega-nos, a mim, a você,
a todos os seus discípulos autoridade, empoderamento, que ele próprio aprendeu com o Pai. Veja bem, quando o Pai delegou autoridade lá no Éden a Adão, lá estava a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vemos aqui a cadeia do discipulado. Jesus, o próprio Deus, lá no princípio, lá quando tudo começou, ele absorveu aquilo que o Pai, que o próprio Deus, estava realizando na vida de Adão, e com isso ele também aprendeu. Ou seja, irmãos, essa cadeia que nós chamamos de MDA, do discipulado, é exatamente: há um aprendiz, porque há alguém que está fazendo, ensinando com a sua vida. E essa é a cadeia do discipulado. Voltando ao texto, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia e lhes empodera, dá-lhes poder, incumbência, dá-lhes uma ordem. Qual é essa ordem que Jesus deu aos seus discípulos quando ele estava para ser assunto ao Pai? Agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações. Amados, interessante a gente ver nesse texto que Jesus poderia ter compartilhado tantas verdades com os seus discípulos, muitas verdades, porém, ele lhes falou sobre aquilo que queimava o seu coração, aquilo que ardia no seu coração, que era implantar o seu reino no coração do homem. O coração de Jesus queimava, o coração de Jesus queima, arde por pessoas, e não menos do que isso, precisa ser o meu coração, o nosso coração, em especial a você, líder, discipulador. O nosso coração precisa queimar por vidas. É óbvio que o texto, ele abrange a todos os discípulos de Jesus, mas como estamos falando nesta noite, no treinamento avançado de líderes, você líder de célula, você discipulador, você tem que permitir que esse ardor do coração de Jesus possa queimar o seu coração. Você e eu precisamos ser apaixonados por vidas. Sabe por quê? Porque foi por pessoas que ele se entregou no Calvário. Jesus, ele é apaixonado por vidas. E é isso que ele espera de cada um de nós que somos os seus discípulos, que nós sejamos apaixonados por vidas. Amados, quando Jesus disse nesse texto de Mateus 28, toda autoridade me foi dada. Bastava que Jesus falasse isso. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas aí ele complementa, ele se estende ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração de Jesus é pleno de amor, totalmente pleno de amor. Bastava ele dizer, toda autoridade me foi dada. Mas, queridos, a obra que ele havia começado na vida do homem não poderia parar, uma vez que agora, dentro desse contexto, ele estava voltando para o Pai, mas não podia mesmo. E aí ele completa, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Queridos, o vocábulo ou a palavra, portanto, é uma conjunção conclusiva, ou seja, ela conclui um pensamento. Jesus poderia falar, toda autoridade me foi dada, mas ele continua e ele lança para os seus discípulos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes ensinei. E eu vou estar com vocês para sempre. Amados, nesse momento, nós vemos
quando Jesus delegava-nos empoderamento, autoridade. A pergunta agora fica aí para dentro de você. A resposta já está dentro de nós, já está dentro de cada um de nós como discípulos de Jesus. Será que como discípulos de Jesus, nós temos de fato entendido esta verdade? Que nós fomos empoderados, que nós recebemos uma ordem. Vão e façam discípulos, nunca foi e nunca será uma opção para nós, para todos aqueles que foram alcançados por Jesus, mas ela é uma ordenança que todos nós sejamos, além de sermos seus discípulos amados, nós possamos reproduzir tudo que nós temos recebido. Ele transferiu, queridos, a mim e a você, essa responsabilidade, ganhar vidas, cuidar bem delas e transformá-las também em discípulos de Jesus. Esta é a missão da nossa igreja, da Igreja Betel Serra. Não basta apenas ganhar. É muito fácil você falar de Jesus para alguém, convidar a pessoa para vir para a igreja, ela ouve a palavra, essa palavra cai no seu coração, porque é uma terra que já está preparada, e aí simplesmente você deixar que ele continue sozinho, que ele continue a sua jornada, a sua caminhada sozinho. Mas não foi essa a ordem que Jesus nos deu. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes ordenei, e eu estou com vocês para sempre. Ele nos empoderou, ele nos delegou essa autoridade. Quando fez, veja bem, ele fez esse link de autoridade e, portanto, eu tenho. A mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Agora o link, portanto, eu delego a vocês. Ou seja, eu estou investindo vocês desta mesma autoridade que está sobre mim. A autoridade de ir ganhar as pessoas para Jesus, ensiná-los, ganhar as pessoas, ensiná-los, levá-los ao batismo, levá-los a crescer, levá-los a experimentar tudo quanto Deus tem preparado para aqueles que realmente estão com o seu coração aberto. Amados, isso é lindo demais, porém, tão lindo, tanto quanto lindo, é muito sério. Porque é de muita responsabilidade. Ele nos delegou, o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos amou de tal maneira. Ele nos empoderou. Ganhar vidas, queridos, precisa ser o meu e o seu estilo de vida. E isso deve acontecer de forma natural. Eu recebo, eu vou compartilhar. Aquele que aceita Jesus, ele já pode, ao sair da igreja, já falar da sua experiência. Sabe, amados? Tadel, treinamento avançado de líderes, nós temos ouvido palavras abençoadoras, palavras motivadoras, palavras de ensinamentos. Haja visto a palavra que nós ouvimos a semana passada sobre oração. Que palavra maravilhosa que pastor Honório nos ministrou. Nós estamos aqui para ouvir, para aprender, mas sobretudo para colocarmos em prática. Porque se não colocarmos em prática, não há validade alguma. Mas Jesus, ele nos empoderou. Sabe, queridos, Jesus poderia ter empoderado os anjos para realizarem esta obra, mas ele empoderou a nós, a mim e a você, aos seus discípulos amados, a mais linda missão, ao maior projeto da terra, que é ganhar vidas, cuidar bem delas e transformá-las em discípulos de Jesus. Ah, mas pastora Penha, isso acontece. Eu chamei o meu amigo, ele veio para a igreja, aceitou Jesus.
Ai, glória a Deus, convide mesmo. Precisamos chamar as pessoas para participarem dos cultos de celebrações, para participarem das nossas células, do Tadel, de todo o evento que a igreja tem nos oferecido. Mas, irmãos, eu não estou falando desse ganhar vidas apenas do púlpito, como se nós estivéssemos acreditando ao pregador, somente ao mensageiro daquela palavra, a ganhar vidas. Não, a palavra do Senhor, vão e façam discípulos, é para todos nós. Todos nós temos que nos engajar nesse processo de ganhar vidas, de cuidar bem delas. Pastora Penha, mas agora ficou difícil, né? Ficou difícil porque nós estamos em casa. Eu gostaria que você trocasse essa palavra, dificuldade, por oportunidade. Deus está nos dando a oportunidade de ganhar a nossa família. Nós estamos mais tempo dentro de casa, e aí nós podemos ganhar a nossa família. Trabalhar com Jesus no processo de transformação e restauração da vida do homem queridos, inquestionavelmente, a mais nobre e sublime missão na vida de um discípulo de Jesus. Voltando para o contexto da nossa casa, por que será que tantos têm dificuldade de ganhar a sua família para Jesus? Eu preciso te dizer uma coisa com muita liberdade. Nós somos, eu e você, nós somos a Bíblia que a nossa família lê. Dentro da nossa casa, debaixo de um teto onde todos estamos abrigados, é que nós mostramos quem de fato nós somos. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes perdoamos aquele lá de fora, mas não perdoamos alguém da nossa família. Demonstramos amor a um lá fora, e devemos fazer isso, mas não demonstramos esse amor, esse afeto àqueles que estão dentro de casa. O vocabulário nosso na igreja, lá fora, nós procuramos ao máximo falar da Bíblia, mas dentro de casa, muitas das vezes, o nosso vocabulário muda. Como poderemos ganhar a nossa família para Jesus? Somos carinhosos, generosos, amorosos com as pessoas lá fora, e precisamos ser, irmãos. Nós devemos ser, mas tudo começa dentro da minha e da sua casa. Olha, Deus tem nos permitido, nesse tempo de pandemia, estarmos no melhor campo missionário da nossa vida, que é a nossa casa, é a nossa família. Que adianta você sair, pregar, evangelizar, visitar, ganhar vidas para Jesus e os seus perecerem? Muito em breve, Jesus está vindo, e eu não quero que nenhum dos meus fique. E eu sei que você também não quer. Então comece a ser um exemplo dentro da sua casa. O seu caráter, a sua forma de ser, a forma de agir com a sua família. E isso vai atrair a sua família a Jesus. Se não houver, se eles não perceberem que houve mudança na sua vida, dificilmente você ganhará a sua família para Jesus. Lembra daquela historinha de que um garoto chegou na igreja com uma mala, ele e a mãe, e ele disse: pastor, eu e mamãe podemos morar aqui na igreja? E o pastor disse: mas por que você quer morar aqui na igreja? Ah, pastor, porque papai aqui na igreja é tão bonzinho, mas lá em casa ele não é desse jeito. Desculpe a expressão, lá em casa ele é o cão. Irmãos, faça da sua casa, da sua família, o melhor e maior campo missionário da sua vida. Deus nos permitiu estar em casa agora nesse tempo. Não perca tempo não, é a oportunidade que Ele está nos dando. Queridos, Jesus, ao encerrar a sua palavra, Ele disse também aos seus discípulos: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Ele é nosso parceiro fiel. Ele sempre está e estará conosco. Amados, tudo que Jesus nos delega a fazer, a realizar, Ele realizou primeiro. Ele não nos mandou fazer nada que Ele não tenha feito. Olha, a palavra de Deus em João 13:15 diz o seguinte. Olha o que Jesus disse. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Esse contexto é do lava-pés, mas envolve toda a nossa vida espiritual. Quer ver só, irmãos? Jesus mandou, Ele nos deixou o mandamento que nós devemos amar o nosso semelhante, amar até o nosso inimigo. E Ele amou, Ele nos amou, então Ele nos delegou, e agora nos empodera a amar, porque Ele fez isso. Jesus nos manda perdoar todos aqueles que nos perseguem. Ele perdoou, Ele mandou-nos, delegou-nos a orar sempre, a orar em todo o tempo. E a vida, a história de Jesus é uma história pautada na oração. Nós vemos em diversos pontos da Bíblia, inclusive, Ele se separando, indo aos montes para orar, para buscar ao Pai. Ele nos diz na sua palavra que nós devemos ser obedientes aos seus mandamentos. E Ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Ele diz o seguinte para mim e para você: no meu nome, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele estava assim, nos empoderando a levar cura aos enfermos. Ele fez isso. Ele também, Jesus, Ele, na sua palavra, em diversas partes do Novo Testamento, nós vemos Jesus nos dando autoridade para expulsar demônios, porque Ele fez isso. Nada do que Ele nos delega a fazer, Ele não fez. Tudo quanto Ele tem feito, tudo quanto Ele nos tem pedido para fazer, Ele fez primeiro. Essa é a didática de Jesus. Fazer para que os discípulos possam fazer, para que possam ver na vida do seu discipulador. Discipulador, agora, eu me dirijo a você. Você é responsável para fazer do seu discípulo um discipulador por excelência. Mas você é um exemplo. Você precisa ser exemplo na vida do seu discípulo. Queridos, e no Tadel, nós somos desafiados a sermos líderes, discípulos, discipuladores ainda melhores. Eu louvo a Deus pela liderança dessa igreja, liderança comprometida com Deus. Eu louvo a Deus pelos líderes de ministério, líderes de célula. Irmãos, a gente fica assim maravilhado de ver o ministério da igreja não parou um minuto sequer nesse tempo de pandemia para que a igreja não deixasse de ser alimentada. Irmãos, nós estamos agora nessa maratona de 40 dias de jejum e oração. Temos as sextas-feiras, as nossas vigílias. Que lindo ver a liderança, não apenas a liderança, mas toda a célula numa vigília. Irmãos, isso é lindo demais, isso é maravilhoso. Amados, e é isso que nós temos que reproduzir na vida dos outros. Isto é fazer discípulo. Agora, fazer discípulo. Que tipo de discípulo nós estamos reproduzindo? Porque cada um reproduz segundo a sua espécie. E no Tadel nós somos desafiados a orar mais, a ter uma vida de compromisso com a palavra de Deus, com o TSD, a sermos generosos, amáveis, a desfrutarmos de comunhão, a sermos misericordiosos. Nós somos desafiados mediante a palavra de Deus. Nós não trabalhamos no Tadel uma arqueologia, aquilo que nós achamos que deve ser. Nós trabalhamos a palavra de Deus, os princípios de Deus que precisam ser vividos, obedecidos, praticados. Não adianta nos enchermos de conhecimento no Tadel e não praticarmos aquilo que temos recebido do Senhor.
E eu disse que nós somos desafiados no Tadel. Queridos, e eu gostaria de lançar um desafio para você, porque eu fui desafiada pelo Senhor. Faltam-nos, na verdade, 51 dias para o encerramento do ano de 2020. Quanta coisa nós podemos realizar nesses 51 dias. Ah, irmãos, nós servimos ao Deus do impossível, ao Todo-Poderoso, aquele que nos empoderou de autoridade, a autoridade dele. Ele nos delegou essa autoridade, nos empoderou para nós realizarmos. Aliás, ele diz na sua palavra que nós faríamos até obras maiores do que aquelas que ele fez. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E como líderes de célula, como discipuladores, nós precisamos ruminar essa palavra, trazer para dentro de nós e poder, de uma forma muito forte, viver essa palavra, praticar essa palavra. Deus confiou a mim e a você pessoas que são tão preciosas. E eu gostaria que nesses 51 dias que nos restam, todos nós, líderes, liderados, discípulos, discipuladores, pastores, supervisores, todos nós, fôssemos desafiados a ganhar pelo menos uma vida para Jesus nesses 51 dias. A poder chegar no dia 31, quando nós estivermos ajoelhados, nós podemos dizer para o Senhor: obrigado, Senhor, está aqui o fruto desse ano de trabalho. Comece na sua casa. Você pode usar os meios que você tem aí, o WhatsApp, Face, Instagram. Eu não entendo muito bem dessas coisas, não. Entendo de WhatsApp e de celular. Ligue para alguém. Irmãos, eu estou trabalhando nesses 8 meses de pandemia, estou trabalhando com uma família que está desviada dos caminhos do Senhor. Toda semana eu ligo para essa irmã desviada e eu ministro sobre ela uma palavra e eu tenho plena convicção de que esta família, ela se voltará para Jesus. Eu tenho certeza disso. Nós temos todos os recursos à nossa disposição para ganharmos vidas e cuidarmos bem de cada uma delas. Estamos, queridos, convivendo um tempo tão precioso na nossa casa. Alguns entes queridos nossos não estão nem indo trabalhar, ficam em casa o dia inteiro. Alguns estão saindo para trabalhar. Não importa, mas este é o tempo que Deus está nos dando para ganharmos nossa família para Jesus. Se você ganhar um membro da sua família para Jesus, eu quero lhe dizer o seguinte: você não está ganhando uma pessoa para Jesus, você está ganhando uma família para Jesus. Se você ganha um amigo nesses 51 dias, você não vai estar ganhando apenas o seu amigo, você vai estar ganhando uma família para Jesus, porque se ele creu, há uma promessa sobre a vida dele, está lá em Atos: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A palavra de Deus, ela nos exorta, e eu gostaria que você, com muito carinho, com muito amor, você recebesse essa palavra, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E em questionamento à questão de fazer discípulos, olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 2,4. Aquele que diz: eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Nós servimos a Deus. Nós fomos alcançados, fomos atraídos pela misericórdia, pela pura graça de Deus, porque nós não merecíamos. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. Queridos, e nós precisamos obedecer os seus mandamentos
e sair, ir, fazer discípulo de todas as nações. Volto a dizer, não é uma opção para nós, mas é uma ordenança, é um mandamento. E se nós não obedecemos, a palavra que nós acabamos de ler em 1 João diz que a verdade não está em nós. Não nos deixemos ser enganados. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Muitos se levantarão para te derrubar, mas esteja firmado na palavra, firmado na rocha, cumprindo todo o propósito pelo qual Deus o chamou para fazer, quer seja na sua casa, na sua célula, no seu discipulado, no seu trabalho, na sua vizinhança. E então, você aceita esse desafio para que até o final do ano, nesses 51 dias que nos restam, você ganhe uma pessoa para Jesus. Imagina se cada membro da nossa igreja, somos quase 1000 membros, ganhar uma pessoa para Jesus. O nosso espaço na BR vai se tornar pequeno no ano de 2021. E eu profetizo esta palavra sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a Igreja Betel, que aquele espaço não vai nos comportar em 2021. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele ouve, ele pratica, ele obedece à palavra de Deus. E como eu sei que estou falando para líderes de célula, eu gostaria que você levasse esse desafio para a sua célula. Que cada membro da sua célula, dentro desses 51 dias que nos restam, ganhe uma vida para Jesus. São 5 na sua célula? Final do ano serão 10. São 8 na sua célula? Final do ano serão 16. E vai por aí. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. É o Deus da multiplicação. Seja um líder multiplicador, um discípulo multiplicador, que Deus possa te usar. A autoridade já foi delegada a nós. Nós já fomos empoderados a essa autoridade de ganhar vidas. E ele ainda diz, eu estou com vocês. Que parceiro melhor nós precisamos para essa empreitada de ganhar vidas. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que o seu planejamento de 2020, quando você planejou multiplicar a sua célula, quando você planejou batizar pessoas que vocês da célula ganharam para Jesus, eu quero dizer que esse projeto não está morto. Ele está vivo. Se você crê, se você tem obedecido os princípios de Deus, eu quero profetizar na sua vida, que no dia 31, você vai estar glorificando a Deus, porque Ele é fiel. Confie no Senhor, seja de verdade um verdadeiro discípulo de Jesus, se entregue, faça o que for possível, o que for necessário, mas ganhe vidas. Ganhe vidas, vamos povoar o céu. Jesus está vindo. Volto a dizer, comece pela sua casa, pelos seus relacionamentos, e que a bênção, a unção, a graça, a motivação que vem do trono, seja nessa hora derramada sobre a sua vida, líder, sobre a sua vida, discipulador, supervisor, pastor, que toda a igreja Betel Serra seja envolvida, seja inebriada desse temor a Deus, porque fazer discípulos é temer a esse Deus que nos empoderou e que nos tem capacitado. Receba nesta noite esta palavra de Deus sobre a sua vida e não se esqueça de que você está empoderado. Deus já te empoderou. Jesus te empoderou. Não abra mão disso. Ainda que todos digam o contrário, há sobre você a autoridade de Deus para fazer discípulos de todas as nações. Comece na sua célula. Faça isso na sua célula. Seja um instrumento de Deus na sua célula.
Mas não se esqueça, seja um exemplo na sua casa e na sua célula, na sua comunidade. Porque quando você chegar com uma palavra, essa palavra vai ser muito bem recebida. Que o Senhor abençoe a sua vida. E eu quero orar por você que aceitou esse desafio. Eu aceitei esse desafio quando eu estava preparando essa palavra. Eu aceitei esse desafio e eu creio que no dia 31 eu vou apresentar ao Senhor o resultado da minha oração, da minha dedicação, da minha fé e da minha obediência a Deus. E eu ministro isso sobre a sua vida. Se você aceita esse desafio, coloca a mão no seu coração e eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor, que ela, Senhor, mesmo sendo escrita há tantos milênios atrás, tantos séculos atrás, Senhor, ainda hoje, ela é uma palavra que nos alcança dentro das nossas necessidades. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela confiança que o Senhor tem depositado em cada um de nós, em cada membro da tua igreja. Quando o Senhor, ó Deus, transferiu essa autoridade do Senhor, quando o Senhor nos empoderou a fazermos aquilo que o Senhor sempre fez. Ah, Espírito Santo, eu quero agradecer ao Senhor, porque eu sei que só o Senhor pode nos convencer dessa verdade. Deus, e nesta hora, debaixo dessa autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada líder de célula, cada líder de ministério. Senhor, cada irmão desta igreja há de fato praticar essa palavra, porque, Senhor, o mais importante o Senhor já nos deu, que foi a autoridade. O Senhor nos delegou essa autoridade. Deus, que cada membro dessa igreja, da igreja Betel Serra, Senhor, possa nesses 51 dias que nos restam, Senhor, ganhar vidas para o Senhor e cuidar muito bem de cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, se porventura alguém não entendeu esta palavra, que o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que convence, possa fazer isso nesta noite ainda, no coração do meu irmão. Obrigado, Senhor, pela liderança desta igreja. Senhor, por cada pastor de célula. Senhor, muito obrigado. Eu abençoo as suas vidas, as suas famílias, seu ministério e todo o projeto que eles têm na vida pessoal e ministerial. E assim, Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua infinita graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A paz do Senhor, queridos, uma boa noite. E saiam daí da onde você sai, da onde você está. Do seu lugar, ao você se levantar, você possa dizer para você: eu me sinto empoderada. Eu estou empoderado pelo Espírito Santo. Vá, ganhe vidas, dê muitos frutos para a glória do nome do Senhor. Boa noite, queridos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém.